Hoje eu vou dar um... Graças a Deus. Atos 28, capítulo 20. Atos 28, 28. A palavra do Senhor diz assim: seja a vós, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-los, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você vê, irmãos, que Atos dos Apóstolos, o que é os Atos dos Apóstolos? São ações da igreja na terra. A gente vê, se você pegar o Evangelho e ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João, ali são atos do Senhor Jesus Cristo. As ações do Deus conosco, ali na terra. Atos, Jesus ele é elevado ao céu, o Espírito Santo desce, reveste a igreja e a igreja começa a fazer as suas ações. Então, a igreja começou ali com o Senhor Jesus Cristo, foi para Atos, eles começaram ali a anunciar uns aos outros, de boca em boca, a palavra de Deus. Eles não andavam com a Bíblia Sagrada, como nós tínhamos hoje, essa Bíblia impressa assim, separadinho, bonitinho, né? Eles não tinham. O que eles tinham eram os ensinamentos de Jesus Cristo, de boca em boca. O que Jesus Cristo ensinou? Ele ensinou que a gente deve amar o próximo. O que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Que a gente deve perdoar o próximo. O que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Que a gente não deve pagar o mal com o mal. O que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Ele ensinou que a gente tem que fazer diferença na terra, sendo luz e sendo sal. O que Jesus Cristo ensinou? Ele ensinou que o nosso próximo é aquele que está precisando de ajuda. O que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Ele ensinou que ele foi, da mesma forma que ele ia, ele vai voltar para levar a sua igreja para morar com ele. Então, eles não tinham Bíblia. Eles tinham cartas dos apóstolos que orientavam dentro do espírito do Evangelho, dentro do ensinamento de Jesus Cristo para aquela época. E eles tinham os pergaminhos do Antigo Testamento também que apontavam para Jesus Cristo. E eles começaram a viver ali com liberdade por algum tempo. E você vê que esse Atos, ele não tem ponto final, saudações, não tem nada. Quem escreveu Atos foi Lucas. Mas é como se assim, não tem final. Porque a partir desse ponto aqui que eu li para os irmãos, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, Atos ali parou de ser escrito aqui e começou a ser escrito no livro das obras de Deus. Os atos de quem? Da igreja. A igreja foi passando o bastão da fé um para o outro. Sabe aquela corrida de bastão? Que um corre até um período, passa o bastão para o outro, aí o outro corre, passa o bastão, a igreja foi passando e os ensinamentos de Jesus de boca em boca. A igreja viveu assim 300 anos, mais ou menos uns 310 anos depois de Cristo, sendo perseguida. Tinha uma cultura aos romanos que dominavam o mundo, tinha uma cultura o seguinte, que os crentes, eles não eram boas pessoas. Sabe a cultura que nós temos hoje, que bandido bom é bandido morto? O pessoal não fala aí fora, bandido bom é bandido morto. Ninguém gosta. As pessoas tinham essa mesma repulsa, tinha para os cristãos, os do evangelho, né? Aqueles que eram de Cristo. Cristão bom é cristão morto. Por quê? Porque eles não adoram nossos deuses. Porque eles não têm a nossa cultura. Porque eles não sacrificam os nossos ídolos. Eles são um povo diferente e começaram a perseguir aquele povo. Atos, continuando aqui Atos.
para por aqui, mas começa a ser escrito no livro de Deus e na história do mundial aí que nós encontramos aí em qualquer livraria ou até no Google hoje, né? Está mais prático. A igreja foi por 300 anos perseguidas, então quando eles podiam se esconder, eles se escondiam. Quando eles podiam cultuar dentro de cavernas, dentro subterrâneas, eles cultuavam. Então eles iam, os anos foram passando e davam terremoto, culpa do cristão, e ia lá matar. Jogava para os leões. Não tá chovendo, é culpa desses crentes aí, vamos perseguir. Aí perseguir. Pegou fogo em Roma, é culpa dos crentes, vamos atrás deles. Tudo era culpa dos crentes, era uma repulsa, era uma cultura, era um preconceito. Então muitos cristãos sofreram nessa época. Só que, por incrível que pareça, em vez de diminuir, foi crescendo o número de pessoas ligadas à fé em Jesus Cristo. No ano 310, depois de Cristo, nós precisamos entender um pouco a história da igreja. 310, 312, surgiu o imperador Constantino. E aquele homem se converteu ao cristianismo, né? E aquela perseguição de 300 anos deu uma cessada. O que a igreja falou? É livramento de Deus. Eu já vou aqui começar a pregar. É livramento de Deus. Aquele homem se converteu e ele falou assim, autorizou para o cristianismo que aqueles que têm fé em Jesus Cristo continuassem a sua fé com paz. Então aqueles que congregavam escondido, o que eles faziam? Eles começavam a congregar ali, a voltar àquela paz, andar na rua, poder trabalhar, poder falar, eu sou cristão. Só que com isso também foi passando os anos, ou esse mesmo imperador Constantino, o que ele fez? Ele começou a dar cargos públicos do Estado a cristão. Então muita gente começou a se converter para o cristianismo, virou tipo uma moda se converter ao cristianismo. E muita gente começou a se converter ao cristianismo. Mas não era aquele novo nascimento que a gente anuncia hoje. Era aquele ali, é legal ser cristão, o rei o imperador e ele se agrada, então eu quero ser cristão também. Sabe? Como se fosse mudar de time. E muita gente que não era convertida começou a ter liderança na igreja. E ali formou-se a igreja apostólica romana, que é a igreja católica, que não é a mesma igreja de hoje. Mas era uma igreja que ela acabou se corrompendo naquela época. Por que se corrompeu? Porque o evangelho, ela começou a colocar coisas, misturar imagem de escultura, falar que se você quisesse que alguém saísse do purgatório, tinha que pôr uma moedinha na salva, sabe? E começou a falar assim, isso aqui é o crânio do João Batista, né? Isso aqui é uma peça da roupa de Jesus. Começou aquela venda, aquela barganha. Começou ali. E ali eles começaram e o cristianismo perdeu aquela essência que tinha no começo, quando eles eram perseguidos. Perderam aquela essência. Lembra que Jesus contou uma parábola que o reino de Deus é como uma mulher que, fazendo um bolo, ela colocou um fermento naquela massa? Ou seja, a massa era pura e a igreja, que a mulher, colocou aquele fermento. E a igreja ficou contaminada. Ou seja, aquilo que era evangelho não era mais o evangelho. Era uma variante, veio do evangelho, mas não era mais o evangelho. Vocês estão entendendo? Parece um evangelho, mas não. Se colocasse Jesus e ele não passa pela peneira de Jesus. E eles foram ali. Passou mais 60 anos, a igreja oficializou o cristianismo ali, e aí agora não podia os pagãos ali ter mais. O que a igreja fez cristã naquela época? Pegaram as imagens que eram de ídolos e começou a trocar o nome da imagem. Isso aqui vai ser Pedro,
Isso aqui era Hércules, agora vai ser... Um exemplo que eu estou dando para os irmãos aqui. Agora vai ser Lucas, agora vai ser o apóstolo Paulo, essa mulher aqui era Deus, vai ser Maria, e começou a modificar. A igreja saiu da essência do Evangelho e ficou ali por 1000 e poucos anos. Até que 500 anos atrás, levantou Martinho Lutero, a igreja se reformou, ele colocou suas 95 teses, saiu, se desligou da igreja evangélica católica e parece que deu uma melhorada. Só que com isso, eles começaram, muitas coisas eles tiraram da igreja católica e muitas coisas continuaram ainda. Por exemplo, não tinha dízimo, agora manteve. Não tinha essas lideranças de unção, agora tinha. Eles fizeram tipo assim, tiraram um pouco da gordura. A gente chama de reforma, mas na realidade fizeram um regime. Era uma igreja católica, mas mais magrinha agora, sem aquelas coisas. Mas a igreja evangélica estava ali. Era o catolicismo, estava ali. Aquela herança ainda tinha. Tirou isso, tirou bastante coisa, ficou até bom, tem evangelho também. Mas muitas coisas ficaram também. Ali veio. Nessa começou aquela briga de teologia de predestinação do lado aqui dos evangélicos agora, dos protestantes. E a igreja católica foi lá, separou. Uns acreditavam em predestinação, outros não. Era livre-arbítrio, a igreja começou a se dividir aqui. Olha só, a história da igreja eu estou contando para vocês entenderem uma coisa. Daqui a pouco, começou a se separar, uns acreditavam em batismo, tinha que mergulhar, outro não, a ceia do Senhor era Jesus Cristo presente, outro não, e começou aquela divisão. Então foi fazendo um monte de teologias, e cada um pegava um grupo de uma teologia, uma viés, um ramo de uma teologia. Eu me identifico mais com esse, para aqui. Eu me identifico mais com a predestinação, para aqui. E foi formando as igrejas. A igreja católica também, por outro lado, se reformou também. Muitas das teses que o Martinho Lutero falou que eles aceitaram e reformaram ali também. Muitas coisas que tinham antes não tem hoje, e algumas coisas eles manteve daquela época. Então, e isso foi chegando até aqui hoje, nós estamos hoje em 2022. Deus, na sua soberania, a igreja era para ter acabado com a perseguição, problemas com a igreja se desviando, problema com a igreja com teologias dentro de si também. Passou 100 anos, a igreja veio para o Brasil. A igreja chegou aqui no Brasil, aí veio a Assembleia de Deus, a Batista primeiro, depois a Presbiteriana, depois a Assembleia de Deus, e hoje depois veio as igrejas neopentecostais, e hoje nós estamos aqui. E essa é a história da igreja. E você chegou e alguém pregou para você, falou que Jesus salva, falou que Jesus vai te levar para o céu, você aceitou a sua mão, e hoje você está aqui com a sua fé. Mas a igreja veio nesses trancos e barrancos chegando até nós. Mesmo com falhas na história, a igreja sempre foi a igreja do Senhor. O que eu estou querendo dizer isso? Quero dizer que antigamente, muitas coisas que tem hoje nunca tinha. Os irmãos se reuniam aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Louvor é somente a Deus. Não tinha só dar isso aqui que Deus vai te abençoar. Isso surgiu no meio do caminho. Isso é estratégia que veio no meio do caminho. Um Deus que tipo assim, se você dá, Ele te protege. Se você não dá, Ele não te protege. Então, muitas coisas, o que eu estou querendo dizer é que muitas coisas que temos hoje, infelizmente, não tinha no começo. O cristianismo do começo era um Deus conosco. Um ensinamento do que Jesus fazia e o que Jesus fazia naquele momento ou não fazia naquele momento. Como que Jesus tratou um fariseu, como Jesus tratou uma prostituta, como Jesus tratou os pobres, como Jesus tratou um rico avarento.
O Evangelho é isso, é o que Jesus fez e o que Jesus não fez. O que Jesus aplaude e o que Jesus não aplaudia. O que Jesus reprova, o que Jesus fala, olha, parabéns. Esse é o Evangelho. Simples. O Evangelho que você pode colocar, o que Jesus faria nesse caso? E é nesse Deus que você tem que confiar, um Deus que não tem religião. Um Deus que é Deus em espírito. Que você não precisa de usos e costumes, você não precisa de dogmas institucional, de teologia de homem para buscar Ele. Isso foi tudo fermento que veio com a história e nós estamos aqui e muitas dessas coisas nos atrapalham a servir a Deus. A roupa, se eu não tiver com uma roupa, ou com a gravata, ou com o meu cabelo curto ou longo, ou com a minha roupa, ou essa música secular, ou isso, foi muitas coisinhas no meio do caminho, sabe, que não era o que Jesus ensinou, mas está aí. Mas a história está contando como foi. E por que eu estou contando nessa noite? Eu senti a vontade de contar um pouco da história fora da Bíblia aqui, para os irmãos da história da igreja. Que nós precisamos saber de onde nós saímos. Olhar para a igreja primitiva é olhar para o espelho e saber se eles estavam no caminho certo ou se eles não estavam no caminho certo. Porque o Evangelho, viver o nosso cristianismo é viver Cristo Jesus. É continuar guardando. O apóstolo Paulo, na cabeça do apóstolo Paulo, Jesus ia vir antes dele morrer. Ele falava, primeiro os mortos vão ressuscitar e nós os que estamos vivos vamos ser arrebatados, estaremos com o Senhor. Ele achava que ele ia ser arrebatado, mas passou 2000 anos, o Senhor não aprovou ainda de levar a sua igreja. Então os ensinamentos do apóstolo Paulo foi para aquela época e serve para a nossa época. A gente tem que ler e falar, isso aqui parece com Jesus, isso aqui parece com o Evangelho. Mas hoje tem muitas coisas, muita gente está falando Deus isso, Deus aquilo, Deus abençoe, não pare de sonhar, Deus vai te levantar, Deus vai te acordar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E aí um fala uma teologia do lado, o outro você fala, será que é para cá, eu vou para cá, o outro fala outra coisa, e você vai para lá, e você não sabe nem para quem você crê. É tanta comida diferente, é tanto restaurante, é tanta gente falando em nome de Deus, é no rádio, na TV, na internet, aí você fica falando, não, para onde que eu vou? Um fala que tá com a verdade, o outro também fala. Um fala que eu tenho que guardar dias, o outro fala que não precisa. Um fala que eu... Isso vai te deixando a sua fé, fica uma fé inchada. Mas e como que você sabe se você está no caminho certo? Olhando para Atos dos Apóstolos, olhando como tudo começou a alegria. Glória a Deus. Aleluia. Começou como sempre. Jesus Cristo é simples. Jesus Cristo é sim, sim e não, não. O que parece com Jesus Cristo? O que parece com Jesus Cristo, você faz. O que não parece com Jesus Cristo, você não faz. Porque Jesus Cristo é Deus andando na terra. Ninguém viu a Deus, mas o seu Filho fez conhecer. Então quando você lê Jesus Cristo, é Deus andando. Olha como Deus se comporta. Olha como Deus tratou o pecador. Olha como Deus tratou o hipócrita. Eu não vou ser hipócrita. Olha como Jesus foi duro com o hipócrita. Alguém uma vez falou para mim assim, mas Jesus falou do inferno mais do que o céu. Eu falei, sim. Todas as vezes que tinha um religioso ali, ele falava do inferno. O inferno falou a verdade. Mas todas as vezes que tinha um fariseu lá, eu já estava falando do inferno para aquele religioso. Então, volte a fé para Jesus Cristo. Esquece doutrinas de homem. A gente está vivendo um tempo de apostasia da fé. E você tem que ler as Escrituras. Você tem que ler o Evangelho. Para que ninguém venha te enganar
com discursos. O apóstolo Paulo falou, se vim eu aqui pregar um outro evangelho, vocês não acreditam. O apóstolo Paulo falou nele. Se vir um anjo, ou até nós, pregar um outro evangelho, vocês não acreditam. Porque o evangelho está aqui. E você quer saber o que você deve fazer? O que Jesus faria neste lugar? Se Jesus... Aí entra a gente fala que a gente não tem doutrinas, a não ser a doutrina dos apóstolos. A doutrina de Deus é amar o teu próximo como a si mesmo. A doutrina de Deus é amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, a doutrina de Jesus Cristo se resume no amor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, acabou. O resto é religiosidade, é comportamento, é cultura. Tem coisas que até seja bem agregada, mas nós precisamos voltar a nossa fé para Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, né? Olhamos para Jesus, o autor aos Hebreus, melhor dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não perca, irmão, tem muito deuses hoje. Tem muito deuses hoje, tem muitos Jesuses hoje, mas Jesus é um só. E ele não se contradiz. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora ao Pai em secreto, que ele te recompensará publicamente. Nós precisamos voltar a nossa fé para Jesus no meio de tantas coisas, tantas verdades. A verdade é Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar no sangue de Jesus, nos ensinamentos que saíram da boca dele. E se os apóstolos Paulo falou, os apóstolos ensinaram coisas, coisas que se parecem com o Evangelho, nós precisamos seguir. Mas se tem gente deturbando as palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, nós não temos nada com isso. Nós temos o que eles ensinam. A salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, não por obras. Que Deus, Ele nos ama, e Deus ama quem dá com alegria, mas Deus não faz barganha. Deus não tem pedágio, Deus não tem... Fala, olha, eu vou te proteger, se você fazer isso, eu te protejo. Se eu não te fazer isso, eu não te protejo. Isso aí é tudo doutrinas que inventaram por aí. E a gente precisa entender, à luz das Escrituras, o nosso cristianismo, a nossa fé tem que ser firmada em Jesus Cristo, só nele. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é que saiu da boca de Deus. Leia Deus, leia Jesus, saiu da boca dele, faça. E hoje tem meias verdades que quer te atrapalhar. E é isso, só nos causa, sabe o que? Fragilidade, fraqueza. Esse negócio de ungidão, de cobertura espiritual. Porque se eu orar, não me abençoa, as pessoas não conseguem orar a Deus. Eu vou viajar, me abençoa aqui. Padre, me abençoa aqui, pastor. Não, já tem a bênção de Deus, nós podemos orar junto. E a gente fica sempre dependente do outro. Não, irmãos, você é um cristão, uma cristã, confessou em Deus, você pode orar a Deus, você pode repreender o mal na sua casa, você pode expulsar demônios, se tiver alguém, expulsa você. Você está sentindo mal na sua casa, dobra o joelho em você, em nome dele. Não somos nós, é o nome dele. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Ore, invoque o nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos voltar para Jesus Cristo. Vamos voltar, sabe aquela igreja que começou em Atos dos Apóstolos? Não tinha CNPJ, não tinha placa, não tinha nada, ele só se reunia e vinha. E não estou criticando a organização da igreja, não. Quem tem, amém. Quem se decidiu organizar assim, amém.
Igreja cresce, tem que se organizar mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, só nele. Como diz aqui. Seja, pois, notório que a salvação de Deus é enviada aos gentios, ou seja, e eles ouvirão, ou seja, nós não somos judeus, nós somos os gentios. E havendo ele disso, partiram os judeus tendo esse grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que é o lugar, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É isso que nós precisamos ver aqui. O que a gente vai fazer aqui nessa noite? Viemos aqui aprender as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer aqui no próximo domingo? Vamos lá nos reunir para aprender as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos se colocar de pé. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração e agradecer aos irmãos.